Olá, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Hoje é a nossa 17ª aula de cálculo vetorial e tensorial. Nós finalmente estamos entrando aí na parte de análise tensorial, né? Então, vamos aí devagarzinho, né? Tensor é uma classe aí de objetos que a gente trabalhou separadamente, tá? Então, por exemplo, um escalar, um tensor de ordem 0, 0, o livro chama simplesmente de 0, eu estou tentando especificar um pouquinho mais, tá? Essa é a notação mais moderna, o Arfken dá uma enxugada aqui, né? Mas um escalar é algo que não muda, por exemplo, se você rodar o seu sistema de coordenadas, assim, ele depende só do ponto, tá? Então, para uma função escalar φ, por exemplo, o φ' é igual a φ, certo? Isso é conhecido como tensor de ordem 0, ou mais moderno, 0, 0, certo? Um exemplo disso é a temperatura. Por exemplo, a temperatura num ponto, está fazendo, sei lá, 25 graus Celsius. Então isso não depende de como é o seu sistema, como que ele roda, como são os eixos, como são os fatores de escala, certo? Okay. Já um vetor, como a gente está acostumado, que a gente vai chamar de contravariante, o vetor ordinário, o vetor comum, a gente chama ele também de tensor de ordem 1, ou melhor, 1, 0 aqui. Você vai entender por quê. Ele tem um índice contravariante e nenhum covariante, tá? Ele é uma tripla aí, né, de números reais, que são as componentes, tá? E o vetor, para nós, o vetor vai ser sempre a mesma coisa, certo? É a diferença entre dois pontos no espaço, sim? Ok? Então, o vetor não vai mudar. O que vai mudar é se você mudar o seu sistema de coordenadas, se você rodar, por exemplo, o seu sistema de coordenadas, mudam as componentes do seu vetor, tá? Ok? E elas mudam da mesma forma, né? Imagina esse intervalo bem pequenininho, elas mudam com a mesma lei que um deslocamento infinitesimal, tá? Okay. Então, note aqui, o deslocamento infinitesimal, a gente faz regra da cadeia, certo? Você está passando para novas componentes, né? Essas novas coordenadas aqui. Então, as coordenadas têm uma lei de transformação mais complicada, tá? Mas uma diferença infinitesimal segue essa lei aqui, que é a regrinha da cadeia, certo? Okay? O del x' novo, del x velho, tá? Okay? Então, o que a gente chama de um vetor contravariante, um tensor de ordem 1, 0, ele tem que ter a mesma lei de transformação. Então, esse nome é um pouquinho, né, contra aqui, ó, né? Esse nome é um pouquinho estranho à primeira vista, porque ele tem a mesma lei, né, de transformação, é que ele tem, a gente chama contra porque ele tem a lei contrária ao que esse outro tipo de vetor tem, que é o vetor covariante, tá? Um vetor covariante, o que tem índice, nenhum índice em cima e um índice embaixo, aqui, ó, tem um índice embaixo, tá? Ele segue a mesma lei de transformação que, por exemplo, as componentes do gradiente. O gradiente é um vetor, ele vai estar, né, para nós ele vai estar parado. Lógico, posso rodar esse vetor e manter o sistema de coordenadas fixo? Sim, mas é uma outra interpretação, tá? Isso aí vai de encontro mais à mecânica, por exemplo, certo? Onde a transformação é ativa, para nós a transformação é passiva. Tudo bem? Okay. O vetor mantém o seu significado geométrico, a gente só vai mudar as componentes, certo? Okay. Então ele tem três componentes, né? As componentes do gradiente, por exemplo, pega essa função escalar aqui, ó. Sim? O escalar é o mesmo, então é por isso que aqui do outro lado aqui eu já tirei a linha dele, certo?
Mas se eu quiser calcular o gradiente num novo sistema de coordenadas, eu tenho que fazer a regra da cadeia, certo? Com as componentes velhas. E aí a lei de transformação, a gente vai ver mais para frente, na verdade é a lei inversa do vetor com índice para cima, aqui, ó, do vetor contravariante, certo? Ele é uma vez contravariante, 0 vezes covariante, esse aqui é o contrário. Ele é 0 vezes contravariante, uma vez contravariante. Tudo bem? E a gente vai seguir essa notação. Então, índice para cima, ou índice sobrescrito aí, é índice contravariante, índice para baixo é índice covariante. Tá? Tudo bem? A gente já conhece esses três objetos, o escalar, o gradiente e o vetor. Né? A gente só nunca tinha falado dessa forma. Né? Mas essa maneira de se falar, aí, na verdade vai render frutos aí, ela pode descrever objetos mais complexos. Tá? Então, por exemplo, um tensor de ordem 2, ele pode ter dois índices em cima, ou ser um tensor misto, um índice contravariante e um índice covariante, ou nenhum índice contravariante e dois índices covariantes. Tá? Como segue a lei de transformação? Então, se ele é duas vezes contravariante, ele tem duas dessas, na verdade vão formar matrizes. Sim? Tem dois desses coeficientes aqui, ó, de transformação. A linha te diz, né, onde vai ficar a linha aqui. Então, por exemplo, a linha I e J vai ficar a linha em cima aqui, ó, em I, linha em cima em J. Então, são as derivadas das novas coordenadas em relação às velhas coordenadas. E aqui tem uma dupla soma. Tá? O K vai de 1, 2, 3, o L vai de 1, 2, 3. Aqui a gente só escreveu de uma maneira compacta. Tá? Na verdade, a gente vai escrever mais compacto ainda. Eu vou sumir com essa soma já. Tudo bem? Aqui tem um índice contravariante. Então, essa primeira derivada aqui está fazendo a lei de transformação para esse índice. Essa segunda derivada está transformando esse índice para baixo. Sim? É uma transformação covariante, é um índice covariante. Tá? Esses dois aqui estão covariantes, então os dois estão embaixo. Tudo bem? Okay? O objeto de dois índices, obviamente tem o quê? 9 entradas. Lógico, a gente só está trabalhando em 3 dimensões. Se estivesse trabalhando em 4 dimensões, seria 4 vezes 4, 16 entradas. Tá? Nesse caso aqui, tridimensional, lógico que a gente consegue visualizar isso como uma matriz 3x3. Sim? Bom, a gente já está acostumado com esses 3 primeiros objetos, só vou comentar aqui. Né? Isso aqui é uma função, simplesmente um número. Sim? O vetor pode ser, então, na verdade, 3 entradas em um vetor 3x1. O covetor aqui, a gente pode também falar que ele é um vetor linha, 1x3. Tá? Isso aqui é 3x3, então é natural chamar, visualizar aí, ou representar isso por uma matriz. Tá? Toda matriz, então, é um tensor de ordem 2? Não. Okay? Ela tem que satisfazer a lei de transformação aqui para ser chamada, de tensor. Tá bom? Posso ter mais índices? Com certeza. O livro já para por aqui, mas para frente vai precisar, já vou adiantar já. Tá? Você pode ter um tensor m vezes contravariante e n vezes covariante. Okay? O que isso significa? Ele vai ter m índices aqui, n índices embaixo. Né? Certo? E a lei de transformação para cada índice contravariante vai ser del x' em cima aqui, del x, e para cada índice covariante é del x' embaixo. Okay? Somado aqui, então, nota, aqui tem m mais n somatórios. Certo? Como é que eu visualizo isso aqui? Então, um era um vetor linha, outro é um vetor coluna, o outro é uma matriz 3x3. Para um tensor de ordem 3, ainda dá até para desenhar alguma coisa. Por exemplo, são 3 matrizes, né? Uma caixa com 3 matrizes. Mas acima disso já é terrível. Mesmo para 3 aqui, é terrível de você
representar isso, tá? Então, eu só estou comentando aqui, eles vão aparecer mais para frente, mas a gente não está acostumado ainda com isso, tá? Vai se acostumar aos pouquinhos. Tudo bem? Que operações eu tenho com esses tensores? Posso somar? Claro. Posso subtrair? Sim. Posso multiplicar? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas soma e subtração é óbvio. Sim? Se você somar dois tensores do mesmo tipo, sim, você vai obter um terceiro do mesmo tipo também. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito, por exemplo, aqui com matrizes. Aqui, na verdade, o exemplo é só 2 contravariante, 0 covariante. Sim? Ou seja, você está somando, digamos, duas matrizes, você vai achar uma terceira matriz. Sim? Ok. Tá legal. Então, o tensor geral ali, o tensor mais complicado lá, chega uma hora que você começa a se encher das somas, tá? Einstein foi o primeiro a trabalhar a sério com isso e ele inventou uma regrinha que é a seguinte, né? Se você tem índices aqui repetidos, né, que a gente vai chamar de índices mudos, por exemplo, a lei de transformação aqui do vetor contravariante pode ser escrita com uma soma com índice J, ou sei lá, K, L, eu só não posso usar I já está sendo gasto aqui, tá? Okay? O I a gente vai chamar, na verdade, de índice livre. Ele vai aparecer do lado esquerdo e do lado direito da equação. Eu posso trocar esse índice? Pode, mas você tem que trocar dos dois lados. Tá? E lógico, eu não posso usar a mesma letra que está sendo somada. Certo? Então, o Einstein se irritou com isso aqui e acabou inventando essa regrinha aqui. Tá? Isso aqui é a convenção de soma de Einstein. Sim? Todos os índices, esses índices aqui repetidos aqui são chamados de mudos. Né? Eles não têm voz. Você pode trocar à vontade. Tá? Lógico, eu também não posso usar I. Tá? Sobre todos esses índices mudos, você subentende que tem uma soma. Tá? Então, ao invés de escrever essas somas, aqui a gente vai escrever de maneira compacta mais para frente. Tá? Nos exercícios aí você já vai perceber que vale a pena usar essa notação. Então apareceu um par de índices aqui, um contravariante e um covariante, soma em cima deles. Tá? Okay? O Einstein brincava que essa foi a maior contribuição dele para a matemática. Lógico que não, né? Mas, os tensores, por exemplo, de ordem 2, né? Um exemplo a gente já viu, já a métrica. Né? Assim, a gente começou a falar um pouquinho da métrica, que são, para nós, nos sistemas ali ortogonais, são só os fatores, né, de escala na diagonal. Né? Mas aí você já vê que ela é, na verdade, simétrica. Né? Sim? É uma matriz de ordem 2 ali, simétrica, ou seja, o I e J aqui não faz diferença. Tá? Existem outras que são antissimétricas, por exemplo, o eletromagnetismo, a gente vai ver no finalzinho aqui, vai aparecer o tensor de Faraday, ele é antissimétrico. Tá? Então esse tipo de simetria, lógico, num tensor genérico, essas componentes são independentes, mas esse tipo de simetria é recorrente. Tá? Então, um exemplo de tensor simétrico é o tensor métrico, tensor ou métrica, né? Tá? E o tensor de Faraday, a gente vai ver mais para frente do eletromagnetismo, que junta campo elétrico e campo magnético num objeto só. Tá? Para um tensor geral que você não tenha parte simétrica, parte antissimétrica, você pode decompor sempre dessa forma, que eu noto. Esse primeiro pedaço aqui é simetrizado, esse segundo pedaço é antissimetrizado, mas se você somar os dois pedaços aqui, você volta ao original. Tá? Isso aqui já dá para fazer uns exercíciozinhos para a gente começar devagar com a parte tensorial, sem correr. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.